que delícia estar de volta. Meu Deus do céu, tá tão bom no Rio de Janeiro. Aí agora eu volto e é BUM! Tchá, tchá, tchá. Tudo maluco, tudo caos. Neymar e Robinho Júnior estão, teoricamente, de acordo com vocês, se pegando na porrada loucamente, brigados, se odiando, o Santos vai explodir e acabar. Oi, tudo bom? Voltei, gente. Voltei como se nada tivesse acontecido. Me perdoem eu sumir, você precisava descansar. E usei a viagem do Rio pra isso. E agora eu tô aqui alérgica, ferrada, porque eu peguei 9 graus em Buenos Aires, 30 no Rio de Janeiro, 16 em São Paulo. Não tem saúde que aguente. Mas, lógico que eu vou voltar com caos acontecendo, né? Com tudo fervendo, botando fogo em tudo. Como vocês já viram a thumb, é sobre a situação Robinho Júnior e Neymar. E meu Deus, que caos. Um treino, reações complicadas e fervorosas, e o suficiente pra tá acontecendo o que tá acontecendo agora, caos. Mas vamos lá, vamos dar contexto a tudo? Primeiramente, a gente sabe que o Cuca gosta muito de treinos pegados e treinos de embate entre jogador e jogador. Quando eu treino aberto, ele dividiu, inclusive, o único treino aberto do Cuca, tá? Ele dividiu os jogadores em grupos de finalização, grupos de lançamento, depois grupos de finalização e grupos de lançamento. E eles intercalavam dentro dessas funções. Nesse dia, a gente já viu jogadores zoando um ao outro, aplaudindo quando acertava, enchendo o saco, zoando, pressionando, trazendo esse ambiente mais incisivo pra dentro do treino nessa disputa. Num treino aberto. Imagine um treino fechado. Então, o dia a dia do Cuca já é bastante disputado, né? E ainda mais em treinos em que envolvem disputas de fato, que é time contra time. Tanto que eles normalmente publicam um time vencedor, eles provocam bastante em rede social. Isso já acontece naturalmente. Então, em treinos fechados deve ser ainda mais calorosa essa situação. Isso se confirma pelas apurações até de treinos anteriores, nem sobre esse necessariamente de Robinho e Neymar, mas em treinos anteriores, como o Musset já disse, semana passada, o Veríssimos cobrou todo mundo pelo jogo horroroso do Bahia, que poderia ter ganhado, não ganhou e tal. E o Veríssimo chegou mais junto, cobrando muita gente, falando mais alto, enfim, falando palavras de baixo calão no meio do futebol, que é normal, tá? Eu sei que é errado normalizar esse tipo de coisa, de tratamento mais chato, mais mal educado, digamos assim, mas é normal, o futebol aceita isso. Então imagina como é no dia a dia com pessoas com intimidade. Contexto dado, o Cuca promoveu mais um treino em que envolvia bastante disputa. Nessa, o Neymar e o Robinho Júnior não estavam no mesmo time. O Robinho Júnior foi pra uma finalização, errou a finalização. O Neymar chegou junto pra encher o saco e falou: e aí, tu não é o bonzão? Na hora de finalizar, tu não acerta então, pirralho? E nessa de intimidade, nessa de padrinho com o Robinho Júnior, ele foi dar de acordo com o que eu ouvi, um pedala. Não sei. Não tenho imagem, não tenho como comprovar, mas foi o que eu apurei com mais pessoas que puderam ter acesso. Então, não me falaram de drible, não me falaram de tapa na cara. Inclusive, eu até dei aos créditos, peço desculpas, ao GE, que citou uma mão no rosto, se eu não me engano. Mas não tive essa informação, me falaram que foi uma espécie de pedala, não teve o tal rodo, não teve um carrinho. Mas me falaram que ficou mais bravo porque o Robinho rebateu com, pelo menos eu não fiquei caído. E aí o Neymar ficou mais puto ainda. E aí o tempo fechou, mas não necessariamente a vias de fato. Mas de xingamento, de cala a boca, ou vai se ferrar, ou, enfim, ensina aqui palavras piores, tá? E aí rolou um bate-boca. E o Robinho ficou chateado e foi em direção ao vestiário. Fechou a cara e foi pro vestiário. E no instalo, o Neymar percebeu que passou um pouco do ponto e foi até o Robinho Júnior pedir desculpa. E o que me disseram é que tudo foi acertado no vestiário. Reconheceu, tratou tudo certinho por ali e ficou tudo bem entre os jogadores. Mas que o tempo deu uma fechada assim entre os dois, tá? E aí tem mais um contexto, que obviamente essa história está crescendo ainda mais por se tratar de dois jogadores extremamente específicos. Então, um menino da vila e um homem adulto tratando um menino da vila dessa forma. Porque, por exemplo, no treino aberto do Cuca, o Zé Rafael tava voltando de lesão e ele errou 3 lançamentos. E a galera causou com o Zé Rafael. De falar besteira. Então, assim, isso não seria notícia se fosse, sei lá, o Schmidt enchendo o saco do Zé Rafael porque ele errou 3 lançamentos. Mas lógico que envolvem 2 personagens extremamente fortes dentro do Santos e chega de tons e mais tons em vocês. Por isso que eu peço, por favor, calma pra vocês, pra gente apurar com calma essa situação e pra vocês digerirem isso também com calma. Porque eu acho que, não sei se tem um vilão nessa história, eu acho que é só um acontecimento simples de futebol, tá bom? É o que eu penso.
Então, enfim, isso foi tratado no vestiário, ficou tudo bem entre eles, mas hoje, na parte da tarde, o Santos soltou uma nota dizendo que foi notificado pela família do Robinho Júnior para entender como que aconteceu essa situação. E ele disponibilizou o jurídico do Santos para também ficar a ordem da família. Dito isso, o Robinho Júnior se sentiu agredido e pediu, a família do Robinho Júnior, né, pediu imagens do treino, de acordo com o Globo Esporte novamente, imagens do treino para entender melhor como foi essa situação, porque não sente que o filho tem segurança no dia a dia, tá? E isso sim me chama atenção, porque é um movimento óbvio, né? A mãe do Robinho tem o direito de sentir que o filho esteja seguro no seu trabalho. E tem a função de poder sim pedir as imagens do treino para entender de fato como aconteceu, entender até que ponto isso é verdade ou não é, da forma que o Robinho Júnior contou para ela ou não. E aí veio essa notificação pro clube. E ele foi a público também, como uma nota oficial, explicar que aconteceu essa notificação, tá? Então agora a gente tem que entender os desdobramentos disso. Até o momento, o que eu tenho de informação é que entre os dois está tudo bem. Eles, inclusive, treinaram normalmente, viajaram, o Santos está voando nesse momento. Viajaram normalmente, estão vivendo o dia a dia normalmente desde então. E agora a gente tem que entender como isso vai se desdobrar. Então vocês vão ter que esperar, porque essas apurações vão acontecer a partir de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Ver como vai ser esse jogo amanhã, ver se vai ter alguma coisa no vestiário, ver como vai ser depois que o Neymar entender sobre essa notificação. Me resta apurar de novo, eu peço calma pra vocês, porque é um assunto espinhoso. Vocês recebem isso com muita intensidade, então eu tô tomando todo o cuidado possível pra levar o máximo de informação, mas também com muito zelo, tá? Porque eu não quero que fique ponta solta pra vocês interpretarem coisas que não precisam ser interpretadas. Vocês podem ter opiniões, mas eu quero ser clara nas situações que eu apurei. Então o que eu tenho é que os dois estão bem. Óbvio que ambos chateados pelo que aconteceu, mas que conviveram normalmente e que estão dentro do voo normalmente também, tá bom? E é isso, amigos. Agora a gente tem que esperar, tá bom? Eu só queria trazer essas informações atualizadas pra vocês e agora eu que lute pra apurar todo o resto, tá bom? Obrigada por você que assistiu até aqui. Deixa o hype, o like e se inscreve, por favor. E até a próxima.